Coisa tremenda é saber que flui lá do trono de Deus um rio de água viva sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queria que você, ainda em pé como está, abrisse a sua Bíblia em Atos 7,60 e que fosse projetado lá para a gente, Atos 7,60. E eu queria que todos nós pudéssemos ler juntos, a uma só voz, esse texto, só esse versículo. Atos 7,60. Muito bem. Acho que se você jogar ali, isso. Todo mundo pode ler? Consegue enxergar? Consegue? Todo mundo consegue enxergar a letrinha aqui? Levanta a mão quem não enxerga. Não, a pessoa está enxergando então, né? Eu é que preciso pôr óculos então, não é? Então vamos lá, todos juntos. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Você pode sentar-se. A gente tem estudado a vida de Estevão, e a gente viu que este homem de Deus é chamado do homem da plenitude. Ele era cheio de fé, diz a palavra de Deus, não é? Ele era cheio de graça, ele era cheio do poder, ele era cheio de sabedoria, e ele era cheio de amor. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, ser cheio de amor. E é interessante que quando a gente lê esse finalzinho da história, porque todo o capítulo 7 vai contar a história do martírio, da morte de Estevão. Esse homem de Deus, ele é levado para a sinagoga que ele frequentava. E lá naquela sinagoga, os seus amigos, os seus irmãos, é como se ele fosse membro aqui desta igreja e ele fosse levado para ser julgado aqui na igreja por algum assunto. E alguns deles se acertam politicamente para destruir a imagem desse homem de Deus, porque por causa da pregação, por causa dos milagres que aconteciam, muitas pessoas daquela congregação e de outros lugares estavam se convertendo. E ele se tornou uma ameaça para aquela congregação. E então eles se combinaram politicamente e disseram algumas coisas que eram meias verdades, porque tinham uma base em algumas palavras que tinham sido ditas por Estevão, mas eram distorcidas no seu final, na sua conclusão. E disseram que ele estava blasfemando contra Deus. E aí fizeram um julgamento, e ele vai argumentando, e como nós já ouvimos lá na leitura do capítulo 6, ele era cheio de sabedoria e destruía, ia quebrando os argumentos lógicos que eram colocados contra ele, à luz da palavra de Deus. Mas quando alguém não quer ouvir, não escuta, mesmo que você apresente todas as razões. Você já conversou com alguém que você diz: olha, estou fazendo isso, está mostrando isso, a verdade é essa, e a pessoa está tão cabeça dura que não é capaz de enxergar a verdade? Quem já viveu isso? Levanta a mão, quero ver. Agora, quem já foi o cabeça dura aqui? Ah, bem, graças a Deus que você reconhece, né? Porque a gente enxerga o que a gente quer enxergar, essa é a grande verdade. E aí, então, decidiram apedrejar Estevão, os seus irmãos, os seus amigos, as famílias que conviviam com ele. E então o arrancaram, levaram para fora da cidade, e num lugar em que ele pudesse ficar mais baixo e o povo um pouco mais alto, para ficar mais fácil de acertar a pedra. Ele foi apedrejado até a morte. E essas palavras que nós lemos aqui, foi a última oração de Estevão. Senhor, não lhes imputes pecado. Essa foi a oração, uma oração de perdão incondicional. Nessa manhã eu não quero falar sobre o perdão incondicional, mas eu quero falar sobre amor a Deus incondicional primeiro,
Porque se eu não conseguir amar a Deus incondicionalmente, eu não consigo amar o meu próximo incondicionalmente. E aqui esse texto vai falar para a gente de alguma coisa às vezes complicada no coração da gente. É quando a gente vive aquela grande luta do coração humano de sentir-se amado por Deus em meio às lutas da nossa vida. Quem de nós, em algum momento, já não sentiu isso? Senhor, o Senhor me ama mesmo? O Senhor tem certeza que o Senhor me ama? O Senhor tem certeza que o Senhor se importa comigo? Por que então estão acontecendo estas coisas na minha vida? Ou então aquela pergunta, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Quantos de nós já vivemos essa pergunta? E às vezes fica tão difícil para nós perceber o amor de Deus e também amar a Deus, porque às vezes ficamos decepcionados com Deus. Quando estava lá por volta dos meus 16 anos, um pouco mais, 19 anos de idade, eu vivi uma crise muito profunda. E essa crise se refletia na minha vida espiritual. Eu tinha certeza da minha vocação, eu tinha certeza da minha chamada, eu tinha certeza de que Deus estava vivo, eu tinha certeza que Deus falava, mas eu estava muito magoado com Deus. E é tão complicado porque é difícil admitir que a gente está magoado com Deus, especialmente se a gente tem um background cristão. E então o que a gente faz? A gente coloca essa mágoa debaixo do tapete. E a gente faz de conta que está tudo bem, mas não está bem. E isso se refletia na minha vida de oração, se refletia na minha vida de estudo da palavra, porque ao mesmo tempo que eu via as coisas grandiosas de Deus, eu me sentia sem vontade de encontrar-me com Deus. E o que havia no meu coração era um sentimento ruim, porque eu não conseguia aceitar a separação do papai e da mamãe. E eu ficava pensando por que uma enfermidade fez com que o papai e a mamãe se separassem. Por que Deus não curou essa enfermidade? Por que Deus não interviu de alguma outra maneira na história da nossa família? A gente tinha orado tanto, a gente tinha buscado tanto, eu busquei milagre em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Coitada da minha mãe, porque ela tinha uma doença psiquiátrica, então eu levava em tudo quanto era culto de expulsão de demônio, para ver se os demônios iam embora, mas ela não tinha demônio nenhum. E aí, no meio dessa luta toda, eu fiquei 3 anos travado. 3 anos travado. E eu não conseguia entender, e nem resolver a minha alma. Eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado e fazendo essa oração. Porque cada pedra que bate dói. E a dor vai crescendo a ponto até de matar. Geralmente quando os dias difíceis vêm, nós perguntamos por que Deus permite tamanha dor, se de fato Ele me ama. E se você é alguém que teme ao Senhor e o busca de todo o coração, o sentimento é ainda mais profundo, pois nós nos comparamos com aqueles que não o servem e perguntamos se há justiça em Deus em permitir a alegria do mal e o sofrimento do que busca ser bom. Diga a verdade, você nunca pensou nisso? Senhor, por que o Senhor não deu um jeito aí nesses bandidos todos aí, né? Por que esses daí parece que estão vivendo uma vida boa? E esse sentimento contraditório, ele não aparece só no meu coração e no seu coração, mas ele aparece em vários personagens da Bíblia, que diante do medo, da dor e do sofrimento, eles expressam nas Escrituras Sagradas essa contradição da alma. E a minha pergunta para esse texto é: o que fazia Estevão permanecer com o rosto de um anjo, diz a Bíblia, diante de uma turba feroz que o apedrejava? O que fazia esse homem continuar brilhando, glória de Deus, quando
as pedras estavam batendo. Certamente ele sentiu o que os discípulos sentiram no barquinho, quando as águas pareciam fazer o barco sossobrar. E eles disseram para Jesus: não te importas que pereçamos? Ou, certamente ele sentiu o que Paulo sentiu, quando orou 3 vezes para ser curado, ele que era usado para curar enfermos, e até ressuscitar mortos, está lá na Bíblia. Agora ele está doente, está orando, pedindo a cura, 3 vezes. E ele está dizendo: Senhor, não estou entendendo, eu oro pelas pessoas, elas são curadas, mas eu aqui, Senhor. Talvez a gente possa entender o que havia no coração de Estevão, ao comparar, ou contemplar, algumas das respostas encontradas na Bíblia, para estes que nos revelaram os seus conflitos. Quando a gente vai encontrando a revelação desse conflito descrita na palavra de Deus, a gente vai encontrar também uma resposta. E na série de respostas que a gente vai olhar aqui, dessas cenas da Bíblia, eu queria desafiar você a enxergar o que estava no coração de Estevão e buscar aquilo que estava no coração de Estevão. Quando os discípulos falaram para Jesus: não te importas que pereçamos? Jesus respondeu assim, Mateus 8, 26 e 27. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira resposta que eu vou encontrar é: creia no Todo-Poderoso, creia no amor dEle, creia na sabedoria dEle, creia nos santos propósitos dEle, mesmo quando você não consegue entender, e mesmo quando você não consegue perceber o que vai acontecer adiante de você. O que fazia Estevão permanecer com o rosto de um anjo diante das pedras que batiam no seu corpo, era a sua absoluta fé naquele que havia ressuscitado dentre os mortos. Ele sabia que ele estava vivo, ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, ele sabia que nenhum segundo da sua vida, até aquele em que ele estava sendo apedrejado, ele continuava na palma da mão de Deus. E ele sabia que a qualquer momento poderia ser salvo, no sentido de as pedras não o matarem, como também não. Mas isso não dependia dele amá-lo ou não, dependia de outras coisas que talvez fugissem à sua competência de entender, compreender ou enxergar, mas ele continuava crendo. É muito difícil crer a despeito das lutas, ou no meio das lutas. Mas o que a Bíblia está ensinando é que eu só posso ter o rosto de um anjo, e só posso enfrentar as batalhas da minha vida, se o meu amor a Deus, se a minha confiança dEle, não se prende apenas às circunstâncias da vida, mas transcende tudo mais. Agora, você vai dizer: pastor, mas essa é uma fé maluca, é uma fé que não tem sentido. E é por isso que a gente tem que continuar vendo as cenas de outros homens de Deus. E vamos falar um pouquinho de Paulo. Você lembra de Paulo? O homem que curava, o homem que até ressuscitava mortos, e ele estava doente. E ele ora 3 vezes. Você lembra o que é que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Vamos responder juntos aqui? A minha graça te basta. Uau! Uau! O que ele queria dizer com isso? A minha graça te basta.
Uma das coisas que a gente não compreende é o alcance da graça de Deus. A gente às vezes se olha com uma lente muito boa, positiva, maravilhosa. Às vezes a gente olha e se acha, não é verdade? Afinal de contas, sou eu. Mas a gente se esquece de quem de fato nós somos. Se a gente tirar todas as máscaras, eu acho que a mulher consegue entender bem isso. Não é? Se ela tirar toda a maquiagem, toda a pintura de cabelo, não é? Não é verdade? Se a gente tirar todas as máscaras, a gente vai se ver como Deus nos vê. Deus nos vê como de fato nós somos, sem nenhuma ilusão. E eu e você somos pecadores, perdidos. Estávamos indo para o inferno. Segundo o curso desse mundo, éramos conduzidos pelo príncipe das potestades do ar. E Deus enfiou a mão nesse inferno e nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua luz e do seu amor. E Ele tem um propósito que não é apenas para esse dia, para essa pedrada, não apenas para esse instante, para essa luta, mas por toda a eternidade. Você vai estar na presença do Todo-Poderoso e Ele vai ser o Senhor da tua vida. E tudo que é dele e do seu reino, diz a palavra de Deus, Ele decidiu dar para você. E Ele fez de você filho amado. Então, quando Paulo orou, Senhor, meus olhos não estão bons, não enxergam bem, tenho uma doença que faz com que eles vazem pus, e as pessoas olham para mim e eu pareço um monstro, e tem gente que não quer chegar perto de mim porque é feio demais, me cura. E ele orou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e na terceira vez Deus disse assim: a minha graça te basta. E aí ele vai escrever lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele disse assim, sabe de uma coisa? A graça de Deus é tão grande para mim, mas é tão grande, nem somente Ele me permitiu saber que eu vou passar a eternidade no céu, mas até Ele abriu o céu para mim, e eu tive visões celestiais, eu cheguei a ver o terceiro céu, eu tive visões daquilo que vai acontecer. Então, a minha graça, a graça do meu Deus me basta, até o dia que Ele queira, da maneira que Ele queira. Eu só posso continuar amando a Deus, eu só posso continuar servindo a Deus, eu só posso continuar deixar o meu coração livre dos pesos, se a minha fé no amor de Deus não for abalada, se a minha crença naquilo que Deus está fazendo por toda a eternidade por mim estiver bem diante dos meus olhos. Aí eu vou entender a grandeza da graça. Mas você vai dizer, pastor, legal, mas está doendo. E está doendo muito. O senhor está filosofando aí, mas como é que funciona? E é interessante que o autor do Salmo 73, ele vai dizer para a gente, daquele sentimento, eu não entendo essa justiça de Deus, porque esse negócio aqui, não é? De que a gente está tentando fazer tudo direitinho, certinho, buscando a Deus, ainda tem batalha na vida, e tem uns bando de safado, né? Que estão fazendo um monte de coisa errada, e parece que Deus não está nem vendo, tem alguma coisa errada. E olha, o autor do Salmo 73, ele luta com esse conflito, e olha só o que ele diz a partir do verso 17, porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos.
Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? E ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, e Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti, certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, e anuncio tudo o que Ele tem feito. É interessante que a revolta do salmista termina quando ele entra no templo. E é muito significativo. Por que a revolta termina quando ele entra no templo? Porque ele tem noção, lá dentro do templo, da dimensão da vida. A Bíblia diz que se a vida termina aqui, então você é o mais infeliz de todos os homens, porque você não tem mais esperança nenhuma. Mas se eu tenho uma perspectiva de vida eterna, e se eu tenho uma perspectiva de juízo eterno de Deus, então a dimensão do meu julgamento, do meu pensamento muda. Porque o que a Bíblia está ensinando para a gente é que, mesmo que eu não perceba a justiça de Deus em todas as coisas que acontecem no dia a dia, a justiça de Deus não vai faltar. E que um dia todo ser humano vai comparecer diante de um justo juiz, de um eterno juiz. E quer você queira, quer não queira, quer você acredite, não acredite, quer você professe essa fé ou não professe, essa é uma verdade irrefutável da palavra de Deus, da revelação eterna de Deus, daquele que fez todas as coisas. E naquele dia, da justiça eterna de Deus, só tem dois destinos, o céu e o inferno. Nem o purgatório existe, segundo a Bíblia. Não tem. E nesse contexto é que o salmista disse: bom, agora eu entendo, porque se eu tenho Deus no céu, será que eu preciso de mais alguma coisa na terra? Vale a pena andar com Deus todos os dias, mesmo nos dias em que eu choro. Vale a pena andar com Deus mesmo naqueles momentos em que eu não entendo, porque a minha vida não vai terminar aqui, e eu não estou abandonado aqui, Ele está comigo todos os dias. Ainda que não aconteçam as coisas que eu gostaria que acontecesse, na hora que eu gostaria que acontecesse, mas vale a pena, porque a minha vida tem duração eterna. Ah, mas você vai dizer: pastor, como é que vai ser? Quer dizer que não tem esperança para mim? Então a questão agora está só lá na eternidade, mais nada. Paulo vai falar para a gente algumas coisas que são tremendas. Ele vai dizer para a gente que todo sofrimento não se compara ao que Ele preparou para nós. Romanos 8,18 diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. 2 Coríntios 4, 17 e 18 vão dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que se não veem são eternas.
O que Paulo está dizendo é que, apesar de toda a luta, apesar de todo o sofrimento, apesar de que vai haver um juízo eterno para os maus, há uma bênção eterna para aqueles que querem andar com Deus. E essa bênção eterna são aquilo que nós chamamos de galardões ou premiações de Deus, que é pura graça, mas é graça premiadora, graça que revela ainda mais a glória de Deus sobre a nossa vida. E não vai ser para um dia, vai ser para toda a eternidade. É interessante que Paulo vai fazer comparações no livro de Coríntios com um atleta. Ele diz assim: olha, o atleta, para receber uma medalhinha, né, que vale muito, mas cá entre nós não vale nada, né? Eu me lembro do tempo que eu era esportista, você não acredita, mas eu já fui. Faz muito tempo, né? E eu colecionava medalhas. E então eu tinha uma pequena prateleira que meu pai fez para mim, eu era garoto, e a gente ia pendurando as medalhas, né? À medida que eu fui engordando, eu mudei de medalha. A medalha não era mais do esporte, mas era das Olimpíadas de Matemática. Então, continuaram as medalhas lá, porque o resto já tinha ido, não dava, né? Mas, gente, pergunte para mim onde estão as medalhas. Sei lá. Ninguém sabe. Perderam o sentido. Mas Paulo fala que o atleta, para ganhar aquela medalha, ele não se incomoda em treinar a ponto de ter os seus músculos doendo, em levantar de madrugada, em se privar de tantas coisas, simplesmente porque naquele tempo não era uma medalha, era uma grinalda feita de folhas que colocavam na cabeça dele. Não é estranho? E aí o apóstolo Paulo está dizendo para a gente agora: querido, não tem grinalda de folhas nem medalha que se compare à glória que o Senhor está preparando para nós. Está entendendo? E aí, ele vai dizer assim: olha, essa leve e momentânea, eu não gosto dessa expressão, toda vez que eu leio isso, eu falo assim: leve Senhor, está doendo aqui. Momentâneo parece que está demorando demais, mas é quando ele compara com a eternidade. Leve e momentânea, comparado com a eternidade, não pode se comparar com a glória que está sendo colocada sobre nós. Por isso Estevão podia ter o olho, podia ter a face, podia ter o sorriso de um anjo no meio das pedradas. E Jesus? Jesus, ele vai orar uma oração antes da cruz. Você lembra disso? Quando ele está no jardim, o que ele ora? Passa de mim esse cálice. Eu acho tremendo isso, porque Jesus é Deus encarnado, perfeito homem e perfeito Deus. Então ele me entendeu perfeitamente, e ele fez a oração que eu quero fazer: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele parou aí nessa oração? Não, o que ele falou? Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que está por trás aqui? E que é tremendo para Jesus, mas é tremendo para Estevão, e é tremendo para todo mundo que está passando por um tempo de luta e aflição. É que naquele instante, Jesus entendia que parte daquilo que ele vivia tinha propósito. Queridos, quando a gente passa por uma luta, e a gente sabe que tem um propósito, a gente encara essa luta com uma outra perspectiva. Quem já não fez um grande sacrifício para comprar um bem? Não é verdade?
A gente diz, olha, a gente vai cortar isso, vai cortar aquilo, mas é essencial, mas eu sei, mas nós vamos ter o nosso bem, e a gente está lutando por um propósito. Quem já não fez um grande sacrifício para que os seus filhos pudessem estudar? Fala a verdade. Mas tem um propósito. Eu conheço gente aqui que tirou parte do seu corpo, tirou um órgão do seu corpo, parte do fígado, um rim. Não é agradável, não. Você quer fazer? Está entendendo? Mas tem um propósito, salvar a vida de alguém que eu amo. Está entendendo? Jesus entendia que a cruz tinha propósito. E quando a gente consegue entender que as razões de Deus têm propósitos tremendos, eu posso continuar confiando na graça e me envolver nos propósitos eternos de Deus. A cruz representava a minha e a sua salvação. Por isso, Deus não passou o cálice. Mas o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro entenderam que todos os sofrimentos, de alguma maneira, se unem ao propósito da cruz. E eles usam uma expressão complicada para eu entender. Eu não consigo entender totalmente. Ele diz que, de alguma maneira, os nossos sofrimentos completam o que falta do sofrimento de Jesus. É como se o Senhor estivesse dizendo que a minha história abençoa, contribui para a salvação de outros, e junto com Ele tomaremos parte na sua glória. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Romanos 8, 17 diz assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6, dizem assim: porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Eu não consigo entender tudo que está aqui nesses textos, mas era uma tremenda convicção desses dois apóstolos, que todo sofrimento que eu passo, que você passa, de alguma maneira, entra junto com o sofrimento de Cristo na cruz, para cumprir todo o propósito de salvação e bênção nessa terra. Eu não consigo entender o que significa isso no mundo espiritual, mas Paulo e Pedro estão dizendo para a gente: gente, entendam, nós fazemos parte desse grande projeto, e essa luta que eu estou vivendo não é sem sentido, ela tem um santo propósito eterno, que eu talvez não consiga compreender no todo, como Jesus talvez naquele instante, porque estava doendo, pudesse dizer: passa de mim esse cálice. Mas na medida em que o propósito eterno de Deus se revela, eu consigo entender que eu faço parte de um grande projeto de Deus nessa terra.
Eu não sei como. Não sei de que jeito. Como é que isso pode contribuir? Mas alguma coisa lá, nas dimensões celestiais, está acontecendo. E por fim, eu vou para Jó. E Jó vai mostrar um grande questionamento. É um dos livros mais difíceis de interpretar, o livro de Jó. Pela dinâmica desse livro. Mas, se eu entendi bem a leitura do livro de Jó, a história começa com uma pergunta simples. Será que Jó é capaz de amar a Deus simplesmente porque Deus é Deus? Ou será que Jó só pode amar a Deus se tudo sair perfeito na vida dele? Essa é a disputa. Será que alguém nessa terra é capaz de amar a Deus porque Deus é Deus? Ou será que a gente só ama a Deus por aquilo que Ele fez ou faz na nossa vida? Eu quero dizer para você que muitos de nós chegamos a Jesus por causa das coisas que Ele fez por nós. Mas homens e mulheres cheios de fé, cheios de graça, cheios de sabedoria, cheios de poder, vão precisar amar a Deus e aprender a amá-lo por quem Ele é, o Todo-Poderoso e Senhor de todas as coisas. E é por isso que quando termina o livro de Jó, depois de todas as lutas do coração, de todas as discussões, de todas as coisas que estão na alma, Jó tem aquele encontro com Deus no final da história, e ele diz uma coisa: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos. Eu não sei responder todas as perguntas, porque o livro termina com uma série de perguntas que Deus faz a Jó, e Jó diz: não sei. Onde você estava? Não sei. O que você faz? Não sei, não sei. E ele está dizendo: eu também não sei, porque tantas coisas acontecem na minha vida. Mas eu vou continuar amando e servindo ao Senhor, porque Tu és o Deus vivo e todo-poderoso. E isso me basta. Quando eu olho para Estevão, quero concluir aqui com você. O que fez Estevão adorar a Deus e declarar o seu amor por Ele, mesmo diante da perseguição, sofrimento e martírio, foram a sua fé, que lhe dava certeza que, independentemente das circunstâncias, nada poderia separá-lo do amor de Deus. Foi a sua percepção da graça, quem ele era, pecador, que nada merecia senão o juízo de Deus, mas que agora podia em qualquer lugar e situação e por toda a eternidade viver a comunhão do amor com o Pai eterno. Foi o seu entendimento que nada termina quando tudo parece terminar. A vida não termina quando o caixão desce à sepultura. A verdadeira vida começa quando aquilo que pensamos ser a vida termina. Há uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Há uma missão que precisamos cumprir para a glória de Deus. E vale a pena ser amado simplesmente porque é Deus o Deus da minha vida. E vale a pena amar a Deus simplesmente porque Deus é o Deus da minha vida. E é por isso que, enquanto as pedras batiam, os céus se abriram para Estevão ver a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai para recebê-lo. Era como se ele dissesse: tudo que você crê é verdade e há muito mais para você. Olha só o que diz a Bíblia:
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. E então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Hoje o Senhor o convida a amá-lo sobre todas as coisas. O primeiro ensino da palavra é: ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar a vida aqui e para toda a eternidade na mão dele, a despeito de qualquer coisa, simplesmente porque ele é Deus. E a gente só faz isso por fé, a gente só faz isso com cheio de esperança na eternidade de Deus, só assim. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu queria terminar esse culto orando por você. Eu sei que meu tempo já acabou, mas eu não queria deixar você sair daqui sem a gente orar junto. Há muitas vezes que a gente chega na casa de Deus arrebentado. Essa semana eu conversava com uma pessoa no gabinete pastoral, essa pessoa falou assim: pastor, quando o senhor falou assim, que tem gente que chega quebradinho, eu falei: sou eu. Às vezes a gente chega na casa de Deus assim, quebradinho, cheio de dúvidas, cheio de dores, cheio de amargura, com Deus e os homens. Mas você não precisa sair daqui assim, não. O céu pode se abrir para você, assim como se abriu para Estevão. E aquilo que é difícil de perceber com os nossos olhos pode ser percebido pelo nosso espírito. Há um Deus vivo que se importa comigo. Há um Deus vivo que tem um plano eterno para mim. Há um Deus vivo que vai construir algo aqui e para toda sempre comigo. E aí a paz do Senhor, que excede todo entendimento, essa é uma palavra forte na Bíblia, a paz que excede todo o entendimento. Parece uma incoerência. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero ministrar sobre você o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus que faz milagres, mas o Deus que anda conosco no meio da luta e da dor, que tem um plano, que tem um propósito, que em alguns momentos da nossa vida Ele passa o cálice, em outros Ele diz: filho, eu vou tomar com você, como já tomei junto com você lá na cruz. Vamos juntos? E eu não consigo entender todas as respostas, eu não consigo ter todas as respostas, mas eu sei em quem eu tenho crido, e vou confiar nele, e vou andar com ele, porque ele é o único Deus, não há outro. E se tirar isso de mim, não sobrou nada. E se eu tenho Deus lá no céu, será que eu preciso de mais alguma coisa aqui na terra? Ele vai andar comigo aqui também. Então, se você hoje chegou quebradinho, arrebentado, moidinho, eu quero ministrar a paz do Senhor sobre você. Então vai saindo do teu lugar, vem para cá, a gente vai orar juntos aqui. Vai saindo com a sua família. Se a família está passando por uma batalha, vem a família toda. E a gente vai dizer: Senhor, eu não entendo tudo, eu não tenho todas as respostas, mas eu quero experimentar esse amor do Senhor por mim e quero amar o Senhor sobre todas as coisas, até sobre isso que está acontecendo hoje na minha vida. Se você está lá em cima na galeria, vai pedindo licença, vai descendo agora, vem para cá. Esse é tempo da gente orar. Esse é tempo da gente orar e buscar a face do Senhor.
Me ajuda, Senhor, a crer. Me ajuda, Senhor, a receber uma graça que basta. Ajuda, Senhor, ajuda. Vem. Abre o céu para mim, para saber que eu não estou sozinho. Abre o céu para mim. Deixa eu sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. E aí, Senhor, não importa, porque se eu tenho o Senhor no céu, será que eu preciso de mais alguém ou mais alguma coisa aqui na terra? Então venha, para a gente orar junto. Esse é tempo de oração, de intercessão mútua. Só Deus sabe o que vai no teu coração. Só Ele, mais ninguém. Isso, venha. Agora eu queria pedir para toda essa congregação ficar de pé, estender sua mão para cá, porque, queridos, você não sabe o que vai no coração dessa gente que está aqui. Você não sabe o que está acontecendo na história deles. Só eles e Deus sabem. Mas nós conhecemos aquele que vai ouvir oração. Você não conhece aquele que vai ouvir oração? Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. E nós vamos pedir, Senhor, revela a Tua presença. Revela a Tua glória, revela a Tua majestade. Toma na palma das Tuas mãos. Talvez você já esteja na palma das mãos, mas eu vou pedir, Senhor, aperta um pouquinho mais, para sentir que está na palma mesmo. Porque se o Senhor nos dá essa segurança, a gente consegue caminhar mais um pouco. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Senhor Jesus, nós estendemos as nossas mãos, que são de carne e osso, diante desses Teus filhos. Tu conheces a história deles, as lutas, os problemas, as aflições, as pedras. Tu conheces todas as coisas. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, manifesta a Tua presença aqui nesse lugar. Assim como o Senhor manifestou a Tua presença no barquinho, assim como o Senhor manifestou a Tua presença, Senhor, quando a Tua voz foi audível para Paulo a dizer, a minha graça te basta. Como o Senhor revelou-se a Jó, como o Senhor se revelou a cada um desses Teus filhos que em luta e batalha tinham dúvidas na sua alma, e o Senhor os visitou, como o autor do Salmo 73, que quando entrou no templo, a sua mente se abriu, porque foi visitado pelo Senhor. Visita agora esses Teus filhos, visita, Pai, poderosamente, visita, Pai, visita, e que eles se sintam na palma das Tuas mãos, e que eles possam aprender a amar incondicionalmente ao Senhor, amar incondicionalmente, simplesmente porque Tu és o único Deus, amar incondicionalmente, porque Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, amar incondicionalmente, porque o Espírito Santo está aqui entre nós. Ó Pai, assim como Estevão tinha o seu rosto marcado pela Tua glória, marca o corpo, a vida, os pensamentos, as emoções, as dores, as lembranças de cada um dos Teus filhos com a Tua glória agora. E que essa glória seja algo tão tremendo da Tua presença, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coração desses Teus filhos. Ó Pai, uma paz que não tem explicação lógica, uma paz que é graça, derrama sobre os Teus filhos agora. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, para a gente terminar o culto juntos. Dá a mão aqui. Povo de Deus, quebrado, mais ou menos quebrado, alguns de pé, outros capenga, mas povo de Deus.
mas todos na palma da mão dele. Aleluia, aleluia. A gente vai cantar louvores. Eu quero convidar você para estar conosco hoje à noite aqui. Eu vou continuar essa mensagem e vou falar sobre como é que a gente pode amar incondicionalmente as pessoas. Para Deus ficou mais fácil. Agora, como é que eu oro uma oração dessa? Senhor, não lhes impute pecado. Estamos jogando pedra. A vontade que eu tenho é jogar pedra também. Não é verdade? Como é que funciona isso na nossa vida? Como é que eu posso ficar livre das amarguras do meu coração? Às vezes a gente carrega amarguras por anos. Não é verdade? A gente fica velho e parece criança com as amarguras de um bebê. Hoje à noite eu vou falar sobre isso, tá? E se tiver alguém quebrado assim, que você conheça, traga, porque a gente vai pedir cura de Deus nos corações, tá bom? Canta conosco essa canção. Logo depois dessa canção eu vou orar pedindo a bênção do Senhor e a gente vai embora. Tá combinado assim? Tá? Adore o Senhor. Que gostoso, hein? A mão de Deus cobrindo a gente. As mãos com poder. Ele colocou você na palma da mão dele e ele fecha. Aqui, ó. Seu trovão e o sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Se o trovão e o mar, só as vozes, diga. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que é. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele é digno, não é? Eu esqueci de avisar. No dia 5 de setembro, na sexta-feira à noite, e no dia 6, começando de manhã até às 5 horas da tarde, das 9 às 5 da tarde, a gente vai ter um fórum aqui sobre o que está acontecendo no nosso país. Não é um fórum para apresentar um candidato, né, nem para a gente dizer vota nesse ou naquele, mas é discutindo questões nacionais, tá? Vai estar aqui falando, eu vou estar falando, vai estar falando o Procurador da República, Guilherme Shelby, vem de Brasília para isso, foi o responsável por aquela operação Anaconda, você deve ter visto aí na televisão.
Gamaliel Saniscaf, que é um jurista aqui do nosso Paraná, desembargador, vai estar aqui falando. Vamos ter um painel com várias pessoas que vai ser dirigido pela Miriam Graçano, onde vamos perguntar sobre frases nacionais de várias pessoas, e o que é que essas pessoas pensam dentro da economia, assim por diante. E depois nós vamos ter a palestra final com Miguel Piper, que vai falar sobre o Estado é laico, mas o povo é de Deus. Qual é o nosso papel diante dessa nossa nação? E a gente vai começar a campanha de oração pelo Brasil, começando no dia 4, no dia 5, melhor dizendo, até o dia 4 de outubro, você vai receber o material. Então, programa essa data, é um fórum, não é um retiro, é um tempo para a gente olhar as realidades e pensar como cristão qual é o nosso papel, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Agora vão na paz que excede todo o entendimento, tá? Que essa paz esteja aí com você. Vai na graça e na paz de Jesus, tá bom? Tem mais que a sua